Oi, vocês, tudo bem? Meu nome é Cíntia e sejam muito bem-vindos ao nosso canal Atos Criminais. Se você é novo por aqui, já se inscreva, deixa um like, isso é muito importante. A plataforma entende que esse conteúdo é relevante, passa a oferecer para outras pessoas e eu entendo que vocês estão gostando desse conteúdo, que eu tenho o apoio de vocês e vou continuar trazendo mais vídeos. Então, bora lá para o caso de hoje. O caso de hoje é sobre Kate Sue Weaver. Kate era filha de Millie e Junior Weaver. Os dois se casaram em 1944 e logo depois o Junior assumiu as empresas da família. Eles tiveram 3 filhos, o mais velho, que era o Robert, e a caçula Lúcia, além da Sue. A Sue e a Lúcia, elas tinham uma diferença de 8 anos entre elas, mas elas eram muito parecidas e elas ficavam fazendo brincadeira com as pessoas, dizendo que as duas eram gêmeas. E quem não conhecia a família realmente acreditava, porque as duas eram realmente muito parecidas. Eles eram irmãos muito unidos, ao ponto deles estar sempre conversando, compartilhando a vida um com o outro. O Robert, de certa forma, desde pequeno, ele foi preparado para assumir a empresa da família. Na década de 70, todos moravam no Missouri. Em 1976, o Junior Weaver ele acabou falecendo e o Robert então assumiu as empresas da família. A Sue ela também queria ter seu próprio negócio, mas ela não queria trabalhar nas empresas da família e ela pensou que ela poderia fazer alguma coisa por ela mesma. Ela se formou na Universidade do Missouri em design de interiores e ela gostaria de trabalhar nessa área, que era algo que ela tinha muita afinidade. Logo depois que ela se formou, ela acabou fazendo um mestrado em finanças e também fez um MBA. Então ela se qualificou em finanças e ela foi contratada por um importante banco na Carolina do Norte como agente de finanças. Isso acabou fazendo com que ela deixasse o Missouri e fosse para a Carolina do Norte e ela adiasse um pouco aquele plano de investir em um negócio próprio. Sue tinha uma personalidade muito compassiva e amorosa, e mesmo morando distante dos irmãos, ela sempre mantinha contato com eles, especialmente com a Lúcia, com quem ela conversava todos os dias e compartilhava todas as coisas de sua vida. Ela, inclusive, foi muito presente na criação dos sobrinhos, ela tinha 2 sobrinhos que ela amava muito e ela dedicava especial atenção. Isso porque ela sempre quis ter a própria família dela, ter o esposo, os filhos, uma família amorosa como a família em que ela cresceu, mas ela acabou investindo grande parte do seu tempo na carreira e esse plano ele foi adiado por um tempo. Em 1994, a Sue já trabalhava há 22 anos no setor financeiro daquele banco. Ela tinha uma ótima carreira, ela era muito respeitada por seus colegas de trabalho. Ela estava com 45 anos e ainda mantinha em si o sonho de constituir uma família. Ela achava que estava um pouco velha para ter filhos naquele momento, mas ela pensava que se não desse, ela gostaria de adotar e ela estava então em busca de um parceiro. E ela acabou conhecendo em algum momento em que ela estava trabalhando um homem chamado Mike Chandler. Quando ela o conheceu, ela achou ele um cara muito interessante, ele era muito charmoso, ele tinha altos papos, ele falava muito sobre a questão financeira, investimentos. Então eles tiveram um longo papo logo na primeira vez em que eles se viram. E depois disso eles trocaram o telefone e eles iniciaram um relacionamento. Porém, o Mike, ele morava na Flórida e a Sue, ela morava na Carolina do Norte. Então, ela tinha que ficar viajando, ou ele ficar viajando, durante os finais de semanas e feriados para se verem. E em uma dessas viagens em que a Sue estava fazendo, ela estava dentro do avião, ela estava um pouco entediada, então ela pegou uma revista e começou a folhear. Foi quando então ela viu um anúncio de uma máquina de bordados. Aquilo chamou em especial a sua atenção, pois era algo que ela gostava. Lembre-se que ela formou em design de interiores, então ela gostava de tudo relacionado à beleza, questão de moda, bordados, jardinagem.
Ela pensou então se ela não poderia deixar o setor financeiro do banco onde ela trabalhava e abrir um próprio negócio relacionado a bordados. E ela poderia então abrir essa empresa na Flórida, onde o seu namorado morava. Eles já estavam há algum tempo juntos, então ela pensou que ela poderia ir para lá, morar junto com ele e quem sabe se casar e ter uma vida feliz. A Sue conversou então com o Mike sobre aquela possibilidade. Ele foi um grande apoiador dela desde o princípio. Ele disse que seria ótimo, os dois poderiam ficar mais próximos, poderiam morar juntos. Ele a ajudaria no que fosse necessário. Ela tinha um ótimo emprego, ela ganhava muito bem no setor financeiro do banco, mas era um emprego que exigia muito dela. Ela tinha que dedicar uma grande atenção e tempo para aquilo. Ela sentia que realmente ela estava ficando mais velha, ela queria ter mais tempo para si, mais tempo para as pessoas e empenhar agora suas energias em formar uma família. Então a mudança para a Flórida não seria somente para começar a empreender, abrir aquele negócio de digitalização de bordados, mas também por causa da questão amorosa, pois ela gostaria de ficar mais próxima do Mike. A empresa de digitalização de bordados foi fundada em 1994 e logo depois a Sue começou a fazer muito sucesso. Ela era muito empenhada em tudo que ela fazia. A sua irmã Lúcia conta que ela tinha mãos de ouro, parecia que tudo que ela tocava, tudo que ela empreendesse daria certo. E ela começou a ganhar dinheiro com isso. Ela, o Mike, estava tendo uma vida confortável, ele também tinha um bom emprego e eles decidiram juntos investir em um pequeno avião. O Mike, ele tinha paixões por aeronaves, ele inclusive tinha uma licença, então ele poderia pilotar uma aeronave e ele acabou encontrando esse avião em um anúncio. Ele era pequeno, tinha apenas 2 lugares e ele poderia fazer viagens de até 2 milhas. Além disso, ele era de fibras de vidros, ele era bem leve. Só que esse avião, ele precisaria de uma reforma e a Sue disse então que ela ajudaria o Mike nessa questão, ela investiria um dinheiro nesse avião e ela até se matriculou numa escola para ela conseguir a própria licença dela. Até porque ela pensou que ela faria viagens com o Mike e vai que de repente eles estariam voando, acontecia alguma coisa, o Mike não se sentisse bem. Ela pensou que se ela tivesse uma licença, ela soubesse pilotar aquele avião, ela poderia pegar e de repente continuar a viagem. E ela realmente conseguiu essa licença, eles estavam muito felizes com aquilo que eles estavam fazendo. Para eles era um grande empreendimento e um divertimento também. No final da década de 90, tudo parecia ótimo para a Sue, ela estava tendo muito sucesso com aquela empresa, ela tinha dinheiro, ela tinha tempo, mas ela não tinha algo que ela queria muito. Ia fazer quase 10 anos que ela estava junto com o Mike, mas até aquele momento ele não havia feito um pedido de casamento. Eles moravam junto, por si só, isso já dá a ideia de um casamento, de uma união estável. Mas ela queria um pedido, ela queria um anel, ela queria fazer uma festa, convidar os amigos. Até porque ela estava planejando em adotar uma criança, ela gostaria de ter filhos. E para isso ela precisava ter, de repente, toda a questão da documentação que eles precisariam apresentar para que desse início a esse tipo de processo. Sue compartilhou com a sua irmã Lucy e também com uma amiga chamada Anne que aquela união não era tão estável como as pessoas já achavam que era e que ela estava desconfiada porque o Mike não a pedia em casamento. Foi quando então ela olhou as contas telefônicas, ela queria fazer algumas verificações e ela viu que ele fazia telefonemas com frequência para um número em questão. Quando ela verificou, aquele número pertencia a uma mulher e uma das viagens que o Mike fez, ele disse que estaria em um hotel, ela ligou para ele e pediu para falar com um quarto e quem atendeu foi uma mulher. Ela teve certeza então que ele tinha um outro relacionamento. É claro, ela ficou em choque, ela ficou super triste com aquilo, ela jamais esperava que ela estava sendo traída, que ele tivesse uma outra pessoa. A Lúcia disse a Sue que ela precisava tomar uma decisão e a Sue realmente ela decidiu se separar do Mike. Ela tinha uma grande estabilidade financeira, ela não dependia dele para nada, ela pensou que ela seguiria a sua vida sozinha. Nessa época, a empresa de bordados tinha grandes clientes como a Disney, a Warner Brothers, câmeras municipais de prefeituras, ela fazia esses bordados digitalizados em couro, então ela fazia esses bordados para cadeiras específicas, para aqueles cômodos.
E ela pensou então que seria a hora dela ter a casa dos sonhos. Ela adorava morar ali na Flórida, na região de Orlando. Era uma cidade muito turística, ainda é, tem uma grande concentração de pessoas todos os dias. Mas existe uma grande quantidade de barulho, ela queria um local mais tranquilo, mais afastado. Foi quando então ela foi apresentada a um condomínio chamado Dr. Phillips. É um condomínio muito requintado, feito para pessoas que têm realmente uma grande quantidade de dinheiro. Se você anda pelas ruas daquele condomínio, é difícil ver as casas, pois elas ficam um pouco mais afastadas. Então é difícil escutar até mesmo o barulho dos vizinhos. E a casa que ela gostou era bem bonita, tinha uma grande quantidade de árvores, tinha um jardim lindo, tinha piscina. Era algo que ela gostaria muito de ter no local onde ela fosse morar. Ela pensou que aquela casa poderia ser grande para ela sozinha, mas ao mesmo tempo ela pensou que seria um ótimo ambiente para receber os sobrinhos. Ela adoraria passar um tempo com eles naquela piscina, ela adoraria colocar em prática tudo que ela aprendeu sobre jardinagem. E ela foi apoiada pela sua irmã Lúcia e ela disse então que ela compraria aquele imóvel. Assim que se estabeleceu na nova casa, a Sue convidou então a sua irmã Lúcia e também o seu irmão para visitarem e eles realmente foram. Ela queria levar os sobrinhos até a Disney. Todos se divertiram muito, os sobrinhos da Sue gostavam muito dela. Ela era a chamada tia rica, aquela que sempre faz visita, traz lindos presentes, presentes mais caros e inovadores. Em especial, a Lúcia contou que ela estava muito contente porque ela viu a irmã dela muito desanimada com o fim daquele relacionamento com o Mike. Ela queria que a irmã superasse logo e ela viu que a irmã realmente estava se distraindo, ela estava toda ocupada fazendo planejamentos para a casa nova, toda a questão da decoração, da questão da jardinagem, como ela queria deixar cada cantinho com a cara dela. Em agosto de 2001, a Sue já havia estabelecido uma nova rotina, ela tinha uma nova vida, ela parecia realmente muito feliz, mas algo muito específico aconteceu no dia 27. Por volta do meio-dia, um entregador do FedEx, que é como se fosse o Sedex no Brasil, então o entregador do Correios, ele foi até a casa da Sue, ele tinha que fazer uma entrega. Se fosse uma entrega comum, ele deixaria na caixa de correios. Lembre que era um condomínio fechado, era muito seguro. Mas essa entrega em específico precisava de uma assinatura do destinatário. Então ele foi até a porta da frente para ver se ele encontrava alguém. Quando ele chegou ali, ele escutou um barulho de alarme de incêndio, mas era um barulho tão baixinho, tão fundo, ele achou que poderia não ser nada. Foi quando ele começou a chamar a pessoa que morava ali, ele não obteve nenhuma resposta. Ele resolveu mexer na porta e quando ele tocou naquela porta, ele viu que estava apenas encostada. Ele olhou e viu que realmente havia fumaça ali na sala. E ele pensou então que poderia se tratar de um incêndio, de repente poderia ter alguém machucado. Ele então resolveu voltar até o carro e ligar para o 911. Os bombeiros foram até o local, eles entraram, começaram a apagar aquelas chamas. Não havia uma grande quantidade de fogo ali na entrada. Eles foram caminhando pela casa e apagando o fogo que ainda havia ali. E além disso, eles foram registrando as coisas que eles estavam vendo, porque isso é necessário caso depois, por questão de seguro. Foi quando então eles chegaram ao quarto principal da casa e eles viram que um incêndio vinha daquele quarto, toda a porta havia sido destruída e eles começaram a entrar naquele quarto. Inicialmente eles não viram nada que chamasse a atenção deles, eles viram que o fogo ele se concentrou mais perto da região da cama. Eles pensaram se de repente não poderia ter sido um acidente, de repente a pessoa que morava ali colocou uma vela acesa durante a noite, essa vela caiu no chão e pegou fogo. Eles começaram a olhar na cama, havia uma grande quantidade de fogo que havia consumido ali aquele local. Eles puxaram o edredom e foi quando então eles viram que tinha uma vítima. E se tratava de uma mulher branca que estava ali, e nesse momento eles perceberam que aquilo não poderia se tratar de um acidente, pois eles viram que ela estava nua, ela estava com as mãos e os pés amarrados. Policiais foram então chamados até a casa, eles viram que aquilo se tratava de um crime e alguém especializado precisava tomar conta daquilo.
Quando os policiais chegaram, eles viram que ela foi amarrada com um pedaço de uma camiseta branca. Inclusive, parte dessa camiseta estava em cima do box do banheiro. Então, eles viram que a pessoa não levou nenhum material, ele usou o que estava ali. Além disso, o rosto da vítima estava encoberto com uma toalha, o que mostrava se tratar de algo bem pessoal. Geralmente, quando a pessoa tem algum contato com a vítima, é um conhecido, ele no momento do crime ali, ele parece se arrepender, ele tem vergonha do que ele fez, então ele cobre o que identifica a vítima, é uma forma da pessoa que comete o crime se sentir melhor. Então, imediatamente os investigadores acharam que aquilo se tratava de alguém bem próximo da vítima, mas eles ainda não sabiam quem era ela. Eles também perceberam que não se tratava de um roubo, porque a bolsa dela estava ali próxima à área do banheiro e não havia sido levado nada de valor. Foi através dessa bolsa e da documentação que tinha ali dentro que eles identificaram a vítima como sendo Kate Sue Weaver. Eles também perceberam algo que para eles pareceram ser uma pista importante. Eles notaram em cima de uma bancada baterias, e essas baterias eram de alarmes de fumaça. Então eles notaram que alguns haviam sido destruídos, outros tiveram as suas baterias retiradas e apenas um deles ficou funcionando, que foi aquele alarme que o entregador dos correios ele ouviu. Então a pessoa que fez aquilo não queria que a vítima fosse encontrada de pronto. Ele tinha a ideia de que aquele ambiente fosse todo destruído e eliminasse todas as evidências que pudessem ligá-lo de certa forma à vítima. Os policiais tiveram então a difícil tarefa de ligar para os irmãos da Sue e dizer a eles o que havia acontecido. A Lucy ela chegou a passar mal quando ela recebeu aquela notícia. E quando ela soube sobre as circunstâncias em que a irmã havia perdido a sua vida, aquilo fazia ainda menor sentido. A Sue era uma pessoa extremamente generosa, amiga. Ela não tinha nenhum inimigo, muito pelo contrário, as pessoas gostavam muito dela. Ela tinha uma infinidade de pessoas que a admiravam. Ela morava num local super seguro, naquele condomínio de luxo. Quem poderia fazer aquilo com ela? O Robert também ficou igualmente chocado, mas é claro, agora eles teriam que lidar com aquela dor, enquanto os detetives estavam fazendo o trabalho deles e tentando achar quem poderia ter cometido aquele ato. Os investigadores notaram que foi utilizado um acelerador para dar início àquele incêndio e eles pegaram um cão que estava acostumado a farejar esse tipo de material, levaram até a casa. Esse cão ele começa a andar pelo local, cheirar todas as partes e quando ele encontra o cheiro de algum fluido, porque pode ser um álcool ou uma gasolina, ele senta no local onde ele acha que aquele material ele foi derramado. Então, esse cão, ele sentou em vários locais em volta da cama da Sue, que indicava que a pessoa derramou aquele fluido ali e depois ateou o fogo. Os investigadores já haviam presumido que aquilo não se tratava de um roubo devido aos pertences da Sue que foi encontrado no local. Além disso, eles verificaram que na casa não havia nenhum sinal de arrombamento. Eles andaram ali em toda a área externa, quanto na área interna, verificaram todas as janelas e portas e eles viram que nada foi arrombado. Então, a pessoa que entrou ali, ela teve licença para entrar. De repente, a Sue conhecia essa pessoa, a convidou em algum momento e a pessoa, quando entrou, fez o que fez com ela, poderia ser alguém muito próximo dela. E os detetives resolveram investigar uma pista que eles achavam importante. Eles haviam pego na porta da casa da Sue no dia daquele crime um envelope que estava o nome de Jeff Prior. Esse envelope tinha vários documentos, eram documentos legais, e eles queriam saber quem era Jeff. Quando eles foram atrás desse Jeff, na verdade, ele era um promotor de vendas, era a pessoa que havia vendido aquela casa para a Sue, e ele contou que no dia ele foi até a casa, ele deixou o envelope ali, era bem cedo, ele contou que era por volta das 8h30 da manhã, então ele pensou que ela estivesse dormindo, ele não queria acordá-la, então ele deixou aquele envelope no cantinho, que eram documentos relacionados à casa que a Sue havia pedido para ele alguns dias antes. É claro, eles foram investigar o Jeff, eles queriam o álibi dele, ele disse que logo depois ele foi para a empresa onde ele trabalhava, esse álibi ele foi confirmado, então de certa forma ele foi deixado em stand-by pelos detetives.
Ao conversar com os vizinhos, eles disseram que não ouviram nada em particular no dia 27 de agosto de 2001. E isso é notável, até porque os alarmes de fumaça eles deveriam ter tocados, mas apenas um estava funcionando, então o barulho era tão baixo que os vizinhos não conseguiam ouvir. Até porque essas casas eram grandes, elas tinham grandes jardins, então a distância entre uma casa e outra era bem grande. Além disso, eles conseguiam um testemunho que foi importante. Na verdade, era de uma criança de 10 anos que sempre pegava uma condução para ir para a escola, quase que em frente à casa da Sui. E ele contou que viu a Sui naquele dia, por volta das 7 horas da manhã. Ela estava com roupa de ginástica, colocando o lixo para fora. Isso foi importante porque deu a oportunidade aos investigadores de fazer uma linha do tempo daquele dia da Sui. Então, eles sabiam que ela foi até uma aula de yoga logo pela manhã, por volta das 7h30. Esse estúdio de yoga ficava a 10 minutos da casa dela. Essa aula acabou por volta das 8h30, então até as 9 horas ela já estava em casa. Nesse ponto, a autópsia do corpo da Sue, ela voltou. Ela tinha grande partes do corpo carbonizado devido àquele incêndio que havia praticamente consumido uma grande área da cama dela. Eles notaram, entretanto, que a causa da morte dela foi um trauma contuso na cabeça e, além disso, eles conseguiram coletar um material de DNA de dentro do corpo dela, o que indicava também que ela sofreu um ato íntimo naquele dia. Uma outra coisa que a autópsia indicou é que no momento do incêndio a Sue já tinha perdido a sua vida porque não havia nenhuma fumaça em seu pulmão. Aquele material genético de DNA encontrado dentro do corpo da Sue seria importante, pois eles poderiam fazer uma verificação no banco de dados do CODIS, ver se tinha alguma ligação com alguém que já havia cometido algum tipo de crime. Mas para isso demoraria semanas, quem sabe meses, e os investigadores eles continuariam verificando todas as pessoas que eles achariam que teriam alguma relação com aquele crime. Então eles conversaram com a Lucy, eles conversaram com a Anne, que era uma amiga da Sue, eles queriam falar com elas, ver se elas poderiam dar alguma informação. Foi quando então a Lúcia falou sobre o rompimento, que era aparentemente recente, do Mike com a sua irmã. Ela contou que foi um término difícil, a Sue acabou descobrindo que o Mike a atraía. De repente, o Mike ele não queria terminar aquele relacionamento, então ele foi e atacou a sua ex-namorada. A Anne, que também era amiga, contou que, na verdade, foi um final de relacionamento bastante conturbado, que eles ainda tinham alguma coisa entre eles para resolver, inclusive coisas financeiras, como a questão do avião, que eles ainda não haviam decidido. A Sue queria vender aquele avião, ela queria parte do dinheiro que cabia a ela. O Mike, ele se negava a fazer isso, mas ao mesmo tempo ele não tinha dinheiro suficiente para pagar a parte da Sue. Então eram questões que estavam rondando os dois ainda, que ainda não haviam sido resolvidas. O Mike ele foi chamado para um interrogatório e quando ele foi questionado sobre o término turbulento, ele disse que não, que imagina, que na verdade eles haviam terminado por causa de um mal entendido, que a Sue havia entendido mal, que ele não tinha um relacionamento com aquela mulher, que na verdade ele nem era amigo dela e que na verdade ele não queria ter terminado aquele relacionamento e que ele ainda tinha esperanças de que os dois voltassem. Os detetives acharam aquilo estranho, eles sabiam que sim, ele teve um relacionamento, que realmente ele traiu a Sue e eles queriam um álibi do Mike. Ele disse que naquele dia ele estava na empresa. Eles perguntaram se havia alguma testemunha que poderia confirmar o álibi dele. Ele disse que de repente várias, porque várias pessoas poderiam ter o visto, mas os detetives não conseguiram confirmar o álibi dele, mas eles também não poderiam detê-lo porque eles não tinham nada que realmente comprovasse que ele esteve na casa da Sue aquele dia. Os detetives ficaram de olho nele, eles tinham quase que total convicção que eles já tinham resolvido aquele caso. Eles só aguardariam a questão do DNA. O Mike, ele propôs a dar uma amostra, então eles fariam essa verificação, mas eles teriam que aguardar algumas semanas para que tudo aquilo pudesse ser analisado. Enquanto isso, saiu várias notícias nos jornais sobre aquele crime, sobre o que havia acontecido com aquela mulher naquele importante, requintado condomínio de casas. As pessoas ficaram muito inseguras, elas pensaram que, de repente, aquela mulher que tinha uma casa segura, num condomínio seguro, ela teve aquele tipo de perda de vida. Imagina elas nas ruas.
Além disso, a família, tanto a Lúcia quanto o Robert, a própria amiga da Sue, que era a Anne, eles ficaram pressionando os policiais para dar uma resposta logo. E depois de um mês, eles conseguiram um perfil de DNA, conseguiram comparar com o do Mike e eles viram que não tinha nenhum tipo de compatibilidade. Então, o principal suspeito estava agora sendo retirado de cena e eles precisariam descobrir quem tinha feito aquilo. Os policiais voltaram então para a família e amigos e vizinhos, eles começaram a falar com eles novamente. Eles queriam qualquer tipo de pista possível, qualquer coisa que pudesse colocar alguém suspeito na mira deles. Foi quando então uma vizinha chamada Bárbara disse que ela havia sugerido para a Sue uma empresa de consertos de ar-condicionado. Mas isso havia acontecido em fevereiro de 2001. Aquele crime aconteceu em agosto, mas eles pensaram que eles deveriam fazer esse tipo de checagem, eles pediram o nome dessa empresa. Na verdade, era uma empresa terceirizada, contratada por uma importante loja de departamentos chamada Birdness. Então, eles foram até essa loja de departamentos, falaram com eles disseram que, na verdade, eles não ofereciam aquele tipo de emprego, mas quando eles eram questionados por algum cliente, eles sempre indicavam essa outra empresa e eles foram então falar com o dono dessa empresa. O nome dele era John Rich. Quando eles falaram com ele, ele disse que realmente foi contratado pela Sue para fazer uma limpeza nos ductos do ar-condicionado e fazer algumas verificações. Ele fez esse serviço, ele foi questionado quantos dias ele trabalhou na casa, se a Sue acompanhou durante o trabalho, se eles conversaram, sobre o que eles conversaram. Ele disse que sim, ela esteve lá o tempo todo enquanto eles estiveram fazendo aquele concerto e eles quiseram saber então quem era a outra pessoa que o estava ajudando. Ele disse que era um rapaz chamado Jeff Hyling. Os policiais voltaram então até a base, eles queriam fazer uma checagem se aquelas duas pessoas tinham algum histórico criminal. Quando eles verificaram do John, não tinha nada, ele era um trabalhador, ele nunca teve nenhum tipo de passagem pela polícia. Mas quando eles verificaram o nome de Jeff Hyling, eles tiveram uma surpresa. Jeff Hyling, naquele momento, ele estava em liberdade condicional, mas ele tinha um longo histórico na polícia. Ele foi preso pela primeira vez aos 17 anos de idade, depois de forçar uma mulher a ter um ato íntimo com ele. Mas ele era menor de idade, então ele teve uma pena mais branda, só que ele resolveu roubar, depois de alguns anos, um comércio, e ele também, durante esse roubo, atacou uma mulher, e ele foi levado a julgamento. Ele ficou um tempo na prisão, mas ele foi liberto em liberdade condicional e ele estava vivendo a sua vida. Inclusive, ele arrumou um emprego como técnico de ar-condicionado, onde ele estava trabalhando com o John, inclusive fazendo aquele serviço terceirizado para aquela loja de departamentos. E foi assim que ele chegou até a casa da Sue em fevereiro de 2001, quando ele a conheceu. Quando os policiais ficaram sabendo daquele histórico, eles olharam para aquilo e eles sentiram frio na barriga, pois eles pensaram, esse cara é o nosso cara. Quando eles o chamaram para um depoimento, ele estava aparentemente calmo. Eles perguntaram se ele se lembra de trabalhar na casa da Sue. Ele disse que não se lembrava direito, ele havia trabalhado em várias casas. Eles disseram a ele então o que havia acontecido. Ele ficou olhando para os detetives meio que dizendo, ah, pronto, vocês estão desconfiando de mim por causa do meu histórico. Agora eu vou ter que chamar o meu advogado, né? Ele estava meio que mostrando que ele... Ah, só porque eu tenho um histórico ruim, agora vocês estão desconfiando que eu fiz isso com essa mulher. E é claro, ele disse que ele não havia feito aquilo, que ele não tinha nada a ver com o que aconteceu. Os policiais então disseram para ele, então prove pra gente e nos dê uma amostra de DNA. Ele disse, ah, tá, tudo bem, mas antes disso eu vou falar com o meu advogado. Então, os policiais teriam que esperar até o momento em que ele cedesse essa amostra. Enquanto isso, eles resolveram falar com pessoas próximas ao Jeff, inclusive eles encontraram com a sua namorada Denise. Ela sabia sobre o histórico do namorado que ele havia feito no passado, mas ela disse que achava que ele havia se tornado um novo homem e ela não acreditava que ele pudesse ter reincidido em coisas como ataques íntimos, por exemplo. Mas ela disse que poderia colocar uma escuta no telefone dela e tentar fazer o Jeff confessar caso ele tivesse feito aquilo. E ela realmente ligou para ele enquanto os policiais estavam ouvindo aquela ligação. Ela tentou perguntar para ele se de repente
repente a doença havia atacado novamente, pois ele dizia que o que ele havia feito no passado era uma doença. Ela queria saber se a doença havia voltado. Ele disse que não, que se arrependia de tudo que ele havia feito no passado e que ele não tinha nada a ver com o que aconteceu com a Sue. Os detetives estavam frustrados, eles achavam que conseguiriam uma confissão, que o Jeff confessaria a sua namorada Denise, mas eles não conseguiram isso. Mas no dia seguinte eles tiveram uma ótima notícia. Naquele momento eles ainda não tinham o material coletado do Jeff. Ele disse que se ele resolvesse ceder uma amostra, ele procuraria a polícia. Mas os peritos que estavam fazendo aquela investigação do DNA que foi encontrado dentro do corpo da Sue havia visto que havia uma compatibilidade com um DNA que estava registrado no CODIS. E quando eles foram ver de quem era esse DNA que estava registrado no CODIS, era do Jeff Haley. Então eles nem precisaram que ele cedesse a amostra naquele momento, já havia o DNA dele no banco de dados e esse DNA tinha compatibilidade com o DNA que foi encontrado dentro do corpo da Sue. Os investigadores então pegaram as suas coisinhas, entraram dentro da viatura e foram à procura do Jeff. Naquele momento ele estava fazendo uma terapia que fazia parte da liberdade condicional, ele tinha que frequentar aquela terapia. E quando ele saiu da terapia, os detetives disseram então que eles haviam investigado que o DNA encontrado na cena do crime era compatível com o DNA dele que já estava no banco do CODIS. Então não tinha o que ser feito, ele estava sendo preso e iria responder por aquele crime. É claro que ele foi levado ao julgamento, ele foi sentenciado à prisão perpétua dessa vez. Ele não era o tipo de pessoa que poderia conviver com outras. Várias vezes ele teve a oportunidade de estar no mundo entre nós e ele voltava a reincidir nos seus crimes. E desta vez ele tinha ido longe demais e ele tinha tirado a vida de uma pessoa. Os seus vizinhos contam que ficaram chocados sobre aquilo. Todos eles sabiam do passado do Jeff e o quanto ele já havia tido algo bem sujo no passado dele, mas eles não acreditavam que ele fosse fazer isso novamente. Ele era um ótimo garoto, sempre gentil e solícito com todos. Todos eles se lembravam que todos os dias ele passeava com o seu cachorrinho pela vizinhança e ele era uma pessoa muito agradável e todos confiavam nele. Só que agora eles estavam sabendo que ele não era uma pessoa confiável e que qualquer um deles poderia ter sido uma vítima. O Jeff ele chegou a confessar esse crime contra a Sue, mas ele não deu detalhes e a polícia teoriza que ele realmente foi fazer aquele trabalho com o colega dele. Ele ficou pensando na Sue, ele sabia que ela morava sozinha, então ele sabia a dinâmica da casa, já que ele esteve ali vários dias. Em agosto ele resolveu voltar e fez o que fez com ela. A loja de departamentos que terceirizava o serviço daquela empresa de consertos de ar-condicionado concordou pagar uma indenização de 9 milhões de dólares à família de Sue. Então, seus irmãos acabaram recebendo esse dinheiro. E, além disso, o Jeff ele também acabou sendo ligado a um crime não resolvido em 1984. A Lucy, a irmã de Sue, ela iniciou uma campanha sem fins lucrativos que visa conscientizar as pessoas sobre quem elas colocam dentro de casa. Ela fala sobre aquela loja de departamento que oferecia aquele serviço terceirizado e eles nunca haviam verificado os antecedentes criminais das pessoas que prestavam aquele serviço. Então ela fala muito sobre isso, até hoje ela tem uma rede social que ela fala sobre o acontecido, que ela fala sobre a importância de checar o passado das pessoas em que a gente coloca dentro de casa. O Jeff, ele tá na prisão de Ocala e ele vai ficar lá pelo resto da vida dele. Ele tem que pagar pelos crimes que ele cometeu, que não foi um nem dois, foi vários. Ele é uma pessoa extremamente perigosa e hoje o sistema sabe disso. Me contem vocês o que vocês acharam do caso de hoje. Vocês têm o hábito de questionar sobre a questão quem são as pessoas que vocês colocam dentro de casa. Se vocês chegaram até o final, não deixaram um like, deixe um like, isso é importante. Está relacionado à forma como a plataforma entrega esse conteúdo. O último vídeo ele foi entregue para um total de 100 pessoas. Então é importante que vocês deixem esse tipo de rastro aqui para que a plataforma ela verifique isso e passe a oferecer para outras pessoas. Até porque eu vou me sentir mais incentivada a trazer mais vídeos e melhorar a forma como eu estou trazendo esses vídeos para vocês. Espero vocês na semana que vem, espero que vocês tenham uma linda semana e até lá!